Pessoal, boa noite. Ao contrário dos que me antecederam aqui, eu vou contar 3 histórias para vocês, mas não da iniciativa que eu trabalho hoje, né, que é a Academia do Professor, mas sim de 3 histórias que aconteceram comigo, 3 histórias de empreendedorismo e criatividade também, que não deram certo, né? Eu achei muito interessante quando o Fiane falou que as primeiras peças ficaram em cartaz 20 dias, 15 dias, e uma delas está há 11 anos em cartaz, né? Então, com certeza, antes de ter uma peça há 11 anos em cartaz, errou muito, né? Então, a ideia aqui é passar para vocês 3 histórias de empreendedorismo que não deram certo, né? Que foram catástrofes completas, e, de repente, como que a gente pode lidar com essa questão do erro e aprender com o fracasso. Vamos lá. Primeira história. Eu fiz administração, né, assim como o Thiago, estudamos junto. E quando eu fazia administração na UFPR aqui, eu tive, era 2003, 9 anos atrás, e naquele momento os blogs estavam crescendo muito como ferramenta de comunicação na internet, né? Era um pouco antes dessa chamada web colaborativa, né, em que usuários criam conteúdo, ajudam a criar conteúdo. Então, naquele momento, muito se tinha um cara que publicava um site, ou um blogueiro, ele publicava alguma coisa e todo mundo lia apenas. E eu queria fazer alguma coisa diferente, né? Eu queria já, ao invés de contar, curioso, que naquela época eu pensei em justamente criar um blog para não contar casos de sucesso, mas para escrever casos de fracasso e estimular as pessoas que elas pudessem comentar naquele blog para como aquelas empresas, o que elas poderiam ter feito para que aquelas histórias de fracasso poderiam virar histórias de sucesso. Bom, liguei para um amigo, não sou programador, liguei para um amigo, pedi para que ele fizesse uma página, né, um blog para mim, escrevi um primeiro caso, fiz lá uma sugestão de pauta, alguma coisa assim, não tinha dinheiro, óbvio, não conhecia nenhum assessor de imprensa, mandei história para alguns jornais e revistas e aparentemente deu certo, né? Eu lembro que o Valor Econômico, a HSM, que é a principal revista de negócios do Brasil, a Exame e a Gazeta do Povo publicaram, né, o que seria então a ideia do blog de alguma coisa para escrever sobre casos de fracasso. Cheguei a ter 10 mil acessos e 2 mil cadastros por dia. Trabalhei nisso durante 2 meses. E aí o resumo da história é, de repente, se tivesse continuado até hoje, poderia ser até um portal de conteúdo, alguma coisa nesse sentido. Mas simplesmente abandonei aquela ideia porque não acreditei que o negócio poderia dar algum tipo de retorno financeiro, né? Então, não tinha como sonho, de repente, escrever ou ser jornalista ou alguma coisa assim. Criei um negócio, aparentemente deu certo, mas talvez a verdade é que por preguiça, né, por não acreditar ou por até subestimar um pouco a ideia, não levei para frente, né? Então, óbvio, culpa totalmente minha, talvez de não levar aquela ideia que poderia ser bacana para frente. Segunda história. 1 ano depois dessa questão do blog, eu e um colega de faculdade, a gente resolveu abrir uma empresa, né? Já era meio revoltado com essa questão de repente, trabalhar numa multinacional, fazer estágio. A gente queria empreender, mas não sabia exatamente no quê, né? Aliás, fazendo um parênteses, quando você tem muita iniciativa, pouca experiência e conhecimento, provavelmente você vai fazer cagada, né? Isso é fato. Então, a gente montou uma empresa de roupa, né? A gente queria, sei lá, empreender, ganhar dinheiro. Eu vendi um computador que eu tinha, deu uns R$900 na época, e meu sócio, meu colega, ele pegou uns R$900 que ele tinha, a gente começou uma empresa de roupa, enfim. Depois de 3 anos de trabalho, a gente trabalhava feito um maluco, matava a aula pra caramba, umas 12 horas por dia trabalhando, nunca tirou um centavo da empresa, né? E depois de 3 anos de muito trabalho e de tomar bastante na cabeça, a gente fez uma dívida de R$80 mil, né? Então, vocês imaginam, eu tinha 22 anos na época, eu não tinha nem dinheiro direito para ir para a balada, né, para comprar uma cerveja. Então, estava com uma dívida, 2 guris de 20 e poucos anos, com uma dívida de R$80 mil. Mas, de repente, são nesses momentos, né, que o caos
parece que toma conta da tua vida, que podem surgir momentos de inspiração, né? No sentido que tudo dá errado e você não sabe explicar como vem uma ideia de você fazer alguma coisa diferente, e naquele momento foi assim, né? A gente fabricava roupas e tentava vender para lojas ou na faculdade para os amigos. Não sei se o Thiago chegou a comprar, corajoso, né? Comprou as nossas roupas, mas ainda tem? Deve ter virado um pano de chão lá, alguma coisa. A gente teve a ideia, isso era 2006, a gente teve a ideia de vender roupas de outras marcas na internet, né? É claro que naquela época era um completo absurdo, era a coisa mais ridícula que alguém poderia pensar, era vender roupa na internet, né? Claro, não existia quase nada e vinha sempre aquele cara muito motivador e falava, pô, você nunca vai conseguir vender porque o cidadão precisa provar a roupa antes de comprar, né? Enfim, a gente criou uma marca, fez o protótipo do site, chegou até a colocar ele no ar, e a ideia central era começar fazendo tipo um sacoleiro alto nível, ir para os Estados Unidos e pegar roupa naqueles outlets, né, que são roupas de marcas famosas, trazer para o Brasil e vender pela internet, né, porque brasileiro gosta de desconto, brasileiro gosta de usar roupa boa, mas não está muito disposto a pagar. Hoje, acredite, muita gente faz isso, né, de ir para os Estados Unidos e trazer coisa e vender. E depois, a ideia era fazer parcerias com essas marcas famosas, pegar roupas de coleções antigas e vender com desconto. Enfim, porra, ideia linda. Hoje tem várias empresas que fazem isso, que valem milhões por sinal, né? Brands Club, Privalia, camiseteria não com outras marcas, mas com um conceito legal de crowdsourcing e venda de camiseta pela internet. Naquela época, a gente simplesmente não conseguiu colocar esse negócio em prática por uma briga estúpida, talvez de ego, entre eu e meu sócio, para saber quem criou a marca, né? Então eu ficava falando, eu criei. Daí ele falou, não, fui eu que criei. Aí a gente começou a se desentender, porque eu queria ir mais para o rumo da internet e vender eu não acreditava mais na nossa marca, e ele queria seguir com a nossa marca, e a gente ficou naquela briga estúpida societária, né? Quem tem sócio aqui sabe que é uma coisa, né, delicada de se levar, muitas vezes, óbvio, ajuda, mas, por outro lado, tem que saber lidar com vários tipos de situação e impasse, e naquele momento a gente divergiu e não conseguiu levar adiante, né? Resultado, hoje, nem eu nem ele levamos adiante o projeto, a gente está aqui sem nada, e tem um monte de cara por aí que ficou rico vendendo roupa na internet, né? Pagando caro nas roupas, né? Inclusive, de repente, se a gente tivesse esse site de roupa até hoje, a gente pelo menos se vestia, a gente ia se vestir bem. Terceira história, né? Então, depois de 2 tentativas, de repente, de empreender e não deu certo, em 2007, eu comecei a trabalhar com educação, né? Trabalho com educação até hoje, educação e tecnologia. Mas em 2007 eu comecei a trabalhar com e-learning, né? Enfim, estava fazendo um curso de pós-graduação, criei uma empresa como projeto de conclusão de curso, captei dinheiro com investidores, o que era uma coisa pouco comum na época. Essa empresa foi incubada no ISAE FGV aqui em Curitiba e tinha tudo para dar certo, né? A gente criou, então eu e mais 4 pessoas que começamos, não eram sócios, tá? Era uma equipe inicial. A gente criou talvez o primeiro player educacional para curso online do Brasil, né? Na época, a educação à distância se fazia muito pegando um texto, uma apostila, um livro e jogando na internet, né? No máximo, colocava um vídeo, que era uma gravação de uma aula do ensino presencial. Então, a gente criou uma espécie de interface que você tinha um vídeo e animações, slides, alguma coisa assim. Hoje é muito comum, na época não era. A empresa começou legal, né? A gente fez boas parcerias, a gente operava no Brasil inteiro, a gente chegou a ter mais de 1000 alunos no país inteiro, a gente cresceu
numa época, em menos de 9 meses, de 5 pessoas para 40 funcionários, e talvez naquela ansiedade, né? Aliás, fazendo mais um parênteses, empreendedor muito novo tem essa questão de ansiedade, né? Quer crescer muito rápido, e eu acho que, de repente, a gente aqui tem que se espelhar nas trajetórias empreendedoras de pessoas como o Fiani, né? que dedicam, né, uma boa parte da vida, ou dedicam a vida inteira para construir algo significativo. Não se espelhar muitos nessas empresas que vivem saindo em revistas, que o cara construiu em 2, 3 anos, né, empresas de 50 milhões, 60 milhões ou até mais. Mas, enfim, naquela ansiedade de fazer uma empresa maior, de crescer, eu fiz uma operação societária catastrófica. Foi a maior burrice que eu fiz na vida, né? Eu praticamente dei 50% daquela empresa para um sócio, né, que é uma outra empresa aqui de Curitiba. E por que foi burrice? Porque ou eu deveria ter vendido tudo e botado uma bela grana no bolso, ou eu não venderia 50% e venderia menos, né? Esse alarme quer dizer que encerrou meu tempo? Não? Então, beleza. Então, a questão dessa empresa, a gente descobriu depois de alguns meses que esse sócio estava nos roubando, ou tentando nos roubar, no sentido de que queria pegar nossa tecnologia, queria pegar nossos produtos, estava abrindo uma empresa paralela e desviando o contrato. Como eu tinha 50%, eu não consegui sair do lugar, né? Até hoje, 3 anos depois, eu estou numa briga na justiça com esses caras. Inclusive, em novembro agora vai ter a primeira audiência, né? 3 anos depois. Isso é o que nenhum empreendedor quer. E, óbvio, a gente foi obrigado a encerrar a operação, né? Teve que desfazer a equipe, teve que cancelar contrato com alunos, com professores, aquela coisa toda. Foi muito traumático. E, óbvio, ela não existe hoje na prática. Sabendo dessas 3 histórias, então, lá daquele blog de caso de fracasso, da empresa de roupa, que poderia ter virado algum site de venda de roupa pela internet, e da empresa de educação, nos últimos meses, eu fiquei tentando pensar que tipo de padrão é que tem nesse tipo de história, né? Que tipo de coisa que é recorrente nessas questões de fracasso. E o que eu consegui descobrir é que, na verdade, não existe padrão, né? Tanto na questão de fracasso, quanto na questão de sucesso, é até natural do ser humano sempre buscar padrão em alguma coisa, né? Então, a história de sucesso de um não quer dizer que, se você replicar, você vai ter o mesmo tipo de sucesso daquele cara, assim como o fracasso, né? Cada história é uma história. E, baseado nisso, eu consigo tirar 3 aprendizados que talvez sejam as coisas mais importantes que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Primeiro aprendizado. A gente tem que aceitar, de repente, como empreendedor, e isso eu falo empreendedor, se você está empreendendo um negócio, se você é atleta, se você está no meio da cultura, se você é ator, né, se você é um professor, né, a gente tem que entender e aceitar que o acaso existe. Eu não estou falando acaso como sorte, ou atribuindo que o sucesso de alguém é puramente sorte, né? Mas, certamente, o acaso ele tem um papel fundamental em qualquer trajetória empreendedora, seja ela de sucesso ou de fracasso, né? Então, o sucesso ou fracasso nunca é atribuído a uma pessoa só, ou a um erro ou a um acerto só, né? O sucesso ou fracasso ele é sempre atribuído a um conjunto de variáveis que, em algum momento, né, eles deram certo ou deram errado. Segundo aprendizado, falhar é absolutamente natural. É lamentável no Brasil, principalmente na questão empreendedora, que a cultura brasileira não tolera o fracasso, né? Então, nos outros países, é totalmente natural você falhar, seja, mais uma vez, um atleta, um ator, um músico, um empreendedor, falhar é absolutamente natural. Não quero dizer que alguma pessoa, quando vai abrir alguma coisa ou tem um sonho, ela mira no fracasso. Obviamente que não, né? Mas o simples fato de aceitar que o fracasso, que o erro pode ocorrer, vai te ajudar a levantar e seguir em frente, seguir em busca do teu sonho.
terceiro, último e talvez mais importante aprendizado que eu consegui ter e acho importante passar para todo mundo. Que talvez a questão central, né, que barra as pessoas a empreenderem alguma coisa ou a irem em busca do seu sonho, tem um nome que é medo. Né? A gente pode buscar inventar um monte de justificativa técnica, né? Falta de dinheiro, falta de apoio, que mais? Falta de tempo e outras coisas, para dizer por que uma coisa não vai para frente. E, no fundo, a questão central é você ter medo. Né? Então, o recado aqui, para finalizar, não é simplesmente, né, se você vai empreender ou colocar alguma coisa que você não sabe se vai dar certo, não é perder o medo, não é fugir do medo, porque o medo sempre vai estar ali, né, para fazer um esporte radical, para falar em público, para implementar uma empresa, para ir na frente de um público, né, ensinar alguma coisa, tocar alguma coisa, o medo sempre vai estar ali. Então não é fugir do medo, mas sim, cada dia que você acorda de manhã em busca do teu sonho, você enfrentar e vencer esse medo. Muito obrigado pela atenção de vocês.